Amor e resiliência. A palavra resiliência, lá no início do século XIX, 1807, por Thomas Jung, e que depois foi transplantada para a área do comportamento humano, saindo da física e da sua aplicação à engenharia para as relações humanas, a psicologia social, na década de 70 do século passado, trouxe esse conceito para tentar identificar e descrever o comportamento de defesa, de autorregulação, o comportamento de capacidade de adaptação a circunstâncias de sofrimento. Como uma estrutura na área da engenharia é capaz de sofrer uma pressão, experimentar uma certa resistência e depois que essa pressão cede, ela volta e se coloca no mesmo lugar sem comprometer o equilíbrio da estrutura. Assim, psicologicamente, a resiliência ela se reportaria ao ser humano quando é capaz de poder experimentar uma situação adversa, viver aquela situação e ser capaz de poder adaptar-se àquela situação sem sofrer uma fratura emocional, uma fissura psíquica, sem se desandar no campo da vida. Portanto, a resiliência, numa perspectiva de um olhar espiritista, ela nos reporta exatamente a um comportamento daquele que é capaz de poder olhar no sofrimento uma oportunidade de crescimento. De que nem sempre violência deve se traduzir em desgraça e de que nem sempre um processo de abandono deve necessariamente resultar numa dependência compulsiva, de que toda a dor, a despeito dela estar posta, ela pode ter uma releitura, um novo significado, ela pode ter um novo olhar e de que, portanto, o sofrimento que alcance o ser humano não deverá ser suficiente para necessariamente levá-lo para um estágio de sofrimento maior. Em outras palavras, de que toda situação que se coloque no campo do ser humano como um desafio e que traga estresse, que traga dor, que seja traumática, necessariamente ela não deverá ter consequências negativas. De que há, portanto, dentro do ser humano, uma capacidade de poder autorregular-se. E diante de uma situação agressiva, de dor, de sofrimento, de impacto, de violência, este ser humano ser capaz de fazer um movimento de transmutação e de transformação, fazendo com que a dor se transforme num aprendizado, fazendo com que um conflito resulte num crescimento e fazer com que num trauma nós possamos experimentar uma competência nova adquirida. Portanto, as experiências sofridas sob um olhar de uma perspectiva realista otimista, com o olhar da transcendência que a proposta espírita enseja, será capaz de nos desenvolver talentos, habilidades novas, mesmo que a experiência tenha sido sofrida. É como a ostra, que se não é agredida, não revela as pérolas. Das agressões resulta uma conjunção e pelo mecanismo de autoproteção, a ostra se salvaguarda, gerando como resultado uma pérola com que ela embeleza o mundo. É assim que o ser humano é chamado, a exemplo das situações em que nós experimentamos no dia a dia das agressões, em darmos novos significados e sermos capazes de apontarmos numa outra direção que não a do sofrimento que nos acolheu, que não a da violência que nos alcançou, que não a daquela situação de despeito que possa ter de alguma forma nos ferido.
Nós não somos chamados a simplesmente devolver com agressividade a agressividade, despeito com despeito, estresse com estresse. Nós não estamos condenados a sermos seres reativos. Portanto, a resiliência, ela aponta numa direção da consciência. Quanto mais consciência eu tenho da situação que me envolve, quanto mais eu sou capaz de poder apreender e compreender a circunstância que estou inserido, mais eu tenho recursos internos para fazer uma releitura, dar uma nova interpretação, encontrar novos significados e apresentar um novo sentido enquanto respostas, que ao invés de serem reativas, serão ativas, proativas, evolutivas e não colapsantes. Desse modo, a resiliência, ela é uma manifestação da capacidade do espírito fazer pérolas, a capacidade dele transformar o esterco em fertilizante e o fertilizante operar as flores, os frutos, o alimento na construção de jardins, pomares, hortaliças. É, portanto, essa forma de lidar diante de tudo quanto possa vir que não esteja na nossa expectativa, que venha como uma adversidade, nós transformarmos em oportunidades de darmos saltos evolutivos, saltos quânticos e luminosos na construção de novos patamares de aprendizados que ficarão como conquistas da alma em razão da forma adequada e de uma forma habilidosa com que nós nos colocamos no enfrentamento das dificuldades que nos assaltaram. Assim sendo, o que fazer para ser mais resiliente? Vejamos no próximo bloco. Portanto, o desenvolvimento da resiliência não é uma atitude que se improvisa, não é algo que vem do nada, não é algo que surge do menor esforço ou do não esforço. A resiliência surge de uma consciência daquele que compreende a situação, vê os seus contornos e a sua abrangência e descobre de que há naquela oportunidade uma possibilidade de um aprendizado. Essa atitude, portanto, ela envolve uma postura de entrega para acolher o sofrimento como um aprendiz se envolve com a lição que lhe é apresentada. Portanto, sem nenhuma reação, numa atitude captativa, de atenção, receptiva, mas com uma disponibilidade daquele que está ocupado em perceber o que ele vai fazer com aquela situação para que ele possa crescer. Porque habitualmente, quando lidamos com as circunstâncias, nós olhamos para fora e acusamos fora, identificamos o defeito fora, a agressão, a violência, reclamamos os direitos, os nossos direitos, e poucas vezes valorizamos os nossos deveres diante do direito malbaratado, negligenciado, ultrapassado, não observado. O ato de poder perceber em si o que aquela situação desproporcional demanda, de olhar para fora e perceber o que internamente isso me suscita, o quanto eu posso crescer com esse sofrimento, o quanto eu posso crescer com esse estresse, o quanto eu posso crescer com essa doença, o quanto eu posso crescer com esse problema, o quanto eu posso crescer com essa adversidade, é a pergunta de alguém que está disponível para poder aumentar o seu padrão de resiliência. Ou seja, fazer em si para poder responder uma demanda de fora. Não é acabar simplesmente com a demanda de fora ou com os problemas externos. Isso é apenas um ponto, um passo. O passo mais criativo da adaptação evolutiva é poder perceber o quanto essa situação que me implica e que é negativa, olhando-se de fora, que gera sofrimento, o quanto eu sou capaz de poder refazer a minha postura diante dela e crescer.
Seja um câncer, seja ao abandono de um filho, seja uma traição, seja uma doença invasiva, seja um desemprego, seja alguém que nos calunie. Qual é a situação que nos envolveu e que nos encurralou, de tirar o nosso chão e nós sentimos que o mundo perdeu-se debaixo dos nossos pés? Qual é a situação que nos promoveu desilusão, frustração? E nessa situação, nós sermos capazes de dizer o que a desilusão quer me trazer enquanto verdade. Qual a verdade eu preciso apreender e aprender? Que situação é essa de uma calúnia que me envolve, me suscitando a necessidade de ir compreendendo o caluniador e deixando ele, com o equívoco que ele cometeu, poder desenvolver a competência da indulgência e do perdão? O que fazer diante de alguém que abandonou, não respeitando a cumplicidade de um compromisso assumido na posição familiar, de um filho, de um esposo, de uma esposa, de um amigo, de sociedade? O que fazer dentro de mim que me motive a me tornar uma pessoa maior diante de um comportamento menor que me alcançou? Portanto, é olhar para si